Então, essa foi a trilha sonora do The Bolshoi. Não é o grupo de balé russo. Foi uma banda pós-punk da década de 80, né? Criou esse grande ritmo, uma música bem interessante. E a letra dessa música, ela vem trazer uma temática muito interessante, né? Essa questão que devasta, ou pelo menos assusta muito a Igreja Católica no século XX, já no século XIX, né? O Nietzsche dizia que era um cadáver putrefato que precisava ser pregado a tampa do caixão. Então, eu recomendo que vocês, quem quiser entender mais, procure a tradução da letra dessa música Sunday Morning do Bolshoi. E aqui nós somos do canal Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação. Meu nome é Mahakrishnanam, sempre trazendo comparações entre o conhecimento ocidental e a sabedoria milenar do Vaishnavismo, especialmente o Gaudiya Vaishnavismo da escola de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então o tema da nossa videoaula de hoje é diálogo interreligioso e consciência de Krishna. Então é um tema bastante aquecido, né? Eu vejo que muitas pessoas se emocionam e se empolgam bastante com esse diálogo macroecumênico. O diálogo que começou na tentativa da igreja, né, entre as diversos ramos do cristianismo, né, o ecumenismo. E então depois ele se expande, né, para o macroecumenismo. Eu vou trazer um autor para debater, né, para colocar pontos referentes, ou seja, pontos clássicos que demarcam o diálogo interreligioso, que é o suíço Hans King. E eu também quero investigar uma possível posição do Gaudiya Vaishnavismo, do movimento para a consciência de Krishna dentro do diálogo interreligioso, especialmente o Gaudiya Vaishnavismo como seguidores do Srimad Bhagavatam, Bhagavata Purana e a Bhagavad Gita. Então coloquei duas problemáticas, né, para nortearem a nossa discussão aqui. Qual será a posição do movimento Hare Krishna perante o pluralismo das religiões? Então, com relação à existência das diversas religiões, quando nós lemos os livros de Prabhupada e consultamos as escrituras reveladas, né, os Vedas, nós vemos que existe uma abertura muito grande entre a convivência e a aceitação de diversas religiões. Ou seja, o pluralismo religioso é um fato. Em nenhum momento, mesmo o Vaishnavismo, ele se declara como a única religião que pode conceder a salvação. Ou seja, fora do Gaudiya Vaishnavismo não existe salvação. Muito pelo contrário, o Vaishnavismo, né, Srila Prabhupada sempre concebeu as outras religiões, tanto que Prabhupada nunca teve uma posição de converter as pessoas. É muito comum você ler nos livros dele, especialmente os livros introdutórios, que ele pede que as pessoas possam permanecer na sua própria religião, mas que cantem o mantra Hare Krishna, né? E isso vai trazer uma mudança substancial ou vai agregar uma transformação muito mais acelerada, muito melhor na vida pessoal de cada religioso. Então não abandone sua religião, simplesmente adote esse mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Quanto ao diálogo interreligioso, isso das religiões se juntarem, se aproximarem e debaterem sobre a paz, sobre uma ética universal, lembrando que eu vou estar falando sobre a prisma do Hans King, eu tenho uma opinião particular, mas como opinião particular não é um elemento epistemológico, né, não forma conhecimento, então eu vou tentar me basear dentro das escrituras. Defendendo a opinião de Krishna, né? Krishna ele dá a sua própria opinião, né? Por exemplo, no verso 47 do capítulo 6 da Bhagavad Gita, no verso 5
do capítulo 8 da Bhagavad Gita, em relação à questão do Prayana Kale, da morte, aquele que pensa nele alcança a mesma posição. Mas a opinião de Krishna é suprema, é perfeita, é totalmente pura. Krishna é a fonte de todo o conhecimento, de acordo com os Vedas. No meu caso, eu sou uma alma condicionada, então eu vou ter que me embasar nos textos védicos, tá bom? Mas, de antemão, eu queria deixar bem claro que a minha posição é que o movimento Hare Krishna deve sim participar de diálogos interreligiosos, da tentativa de aproximação das religiões. Primeiro, para os devotos não ficarem ostracizados, né, como aquela pessoa emburrada, chata, que fica longe de tudo, não. Eu acho muito saudável essa interação, essa cooperação, essa união entre nós todos que estamos nesse barco do mundo material. Esse barco às vezes tão confuso que nada em corredeiras bravias, né, turbulentas. Então acho muito saudável essa união, essa cooperação, mas eu quero mostrar para vocês alguns pontos da onde se origina esse diálogo interreligioso. Então eu queria mostrar um pouquinho disso, né? Como é que se origina esse diálogo interreligioso. Vocês vão ver que é uma origem um pouco duvidosa. Então os devotos que participam desse diálogo interreligioso, eles têm que estar conscientes das bases, do fundamento do diálogo interreligioso, e principalmente a questão: será que realmente o Gaudiya Vaishnavismo, o movimento Hare Krishna, especialmente tendo escrituras reveladas como o Srimad Bhagavatam, a Bhagavad Gita, vai conseguir equalizar, vai conseguir realmente discutir no mesmo nível que as outras religiões? Porque a opinião dos teóricos, por exemplo, do Frank Sarsky, é que, pelo menos em relação ao sistema metodológico, todas as religiões são iguais. Será que todas as religiões são iguais? Será que o Gaudiya Vaishnavismo, como seguidor do Bhagavatam, do Bhagavata Purana, da Bhagavad Gita, ele consegue se enquadrar, ele consegue estar no mesmo nível das outras religiões? Porque o que fundamenta uma religião, o que fundamenta uma instituição religiosa, uma crença, é a sua revelação, a sua escritura sagrada, o seu cânone. Aí eu deixo essa reflexão para você: será que a Bhagavad Gita, o Bhagavata Purana, o Srimad Bhagavatam, está realmente no mesmo nível das outras escrituras, como o Corão, a Bíblia, a Torá? Então eu deixo isso para você responder, mas é lógico que eu vou me posicionar. Então eu vou estar falando muito mais como representante do Bhagavatam, que afinal o movimento Hare Krishna é um produto, é uma consequência. Nós seguimos o Srimad Bhagavatam, o Bhagavata Purana. Então eu vou estar falando muito mais com um sentimento de pertença do Bhagavatam do que a própria instituição Hare Krishna. Por um lado, eu tenho muito orgulho, muita satisfação de ser um membro do Movimento Internacional para a Consciência de Krishna, ISKCON, especialmente porque foi a instituição criada por Prabhupada, né? É um filho, é uma cria de Prabhupada, e a figura de Prabhupada foi, sem dúvida alguma, incrível, né? Estupenda e irrivalizável. E a Consciência de Krishna, a ISKCON, é o lugar onde muitos Vaishnavas, muitas pessoas respeitáveis, admiráveis, vêm se reunir para glorificar Krishna, para poder fazer Kirtana, para poder glorificar a Suprema Personalidade de Deus. Então essa dimensão da ISKCON eu gosto, mas é lógico que existe uma dimensão institucional, uma instituição no mundo material e suas consequentes mazelas. Por isso eu vou estar falando muito mais a partir do Srimad Bhagavatam, representando o Srimad Bhagavatam, do que representando a instituição. Porque pode vir aquele sentimento de mazela: você se sente melhor que os outros religiosos. Não é essa a questão. O que dá orgulho, o que eu vou estar defendendo aqui é o Srimad Bhagavatam, não a minha pessoa como religioso pertencente à instituição X ou Y. Ok, então vamos lá.
Então aqui eu quebrei muita cabeça, também podem ver que eu estou coçando a minha careca aqui para poder entender essa questão, para poder compartilhar com vocês algumas reflexões. Então, as bases do diálogo interreligioso 1. Então essa é uma primeira característica, né? Então o diálogo interreligioso, o macroecumenismo, ele vem brotando das características sócio-históricas do início desse terceiro milênio devido ao pluralismo ou à existência de várias outras formas de religião. Então, especialmente até o século XVII, século XVI, século XVIII, antes das grandes navegações marítimas, o mundo era bem compactado, né? Era bem dividido, e essas fronteiras eram bem demarcadas e não existia um intercâmbio entre os povos, entre as nações, entre as culturas. Então essas culturas eram muito sólidas, né? Eram muito singulares. Porém, após o movimento do mercantilismo, né, as grandes navegações e essa interação entre o mundo, entre as culturas, isso vai se diluir um pouquinho. Então essa é uma das características históricas, né, que vai levar a se tomar consciência de que existem muitas culturas e, consequentemente, muitas religiões no mundo. Então esse pluralismo, né, essas várias religiões e culturas, surgiu das novas interações sociais, econômicas, políticas e culturais provenientes do encurtamento das distâncias geográficas e comunicacionais, do fenômeno da internacionalização. Então esse daqui eu tirei do livro do Roberley Panicevich, que é professor doutor da PUC Minas, né, do curso de Ciência da Religião. Então eu me graduei, né, como mestre em Ciência da Religião pela PUC Minas, então eu conheço bem esse debate interreligioso, conheço um pouquinho. Tive disciplinas inteiras sobre o diálogo interreligioso e participei de vários diálogos interreligiosos, né? Já me lembro de, no ano de 2003, estar participando pela primeira vez do Encontro para a Nova Consciência em Campina Grande, que é um encontro, é um diálogo interreligioso que obteve muito sucesso, pelo menos nesses anos, né, 99, 2000, 2001, 2002, 2003. O evento estava prosperando muito, mas depois houveram manobras políticas, manobras de grupos externos, e isso enfraqueceu muito. Foi uma pena, mas era um encontro grandiosíssimo, o Encontro para a Nova Consciência em Campina Grande. Tanto que esse ano que eu participei, 2003, até o próprio governador do estado apareceu no dia da abertura. Então, diante desse cenário, faz-se necessário pontuar a percepção das definições e também as necessidades do que seja o exercício dialógico entre as religiões. Então aqui a gente vê um pouquinho desse contexto histórico, né? O objetivo de tal diálogo interreligioso, em sua necessidade interna, é a de ampliar, neste caso específico, não a visão de Deus. Ou seja, esse é um dos pontos. O diálogo interreligioso ele não vai estar discutindo metafísica, ele não vai estar discutindo as verdades absolutas que cada religião contém. Não, ele vai recuar, ele vai voltar um pouco para trás. Mas o senso ético e as virtudes entre as partes dialógicas na realidade plural atual. Ou seja, ele vai estar discutindo muito mais na plataforma humana das virtudes, das qualidades humanas, como ser um bom ser humano, do que quem é Deus, como é que a sua religião apresenta Deus, etc. Esse é um ponto muito importante, especialmente para a gente entender a participação do Gaudiya Vaishnavismo nesse diálogo interreligioso. A urgência de uma disposição dialógica entre as religiões surge como uma resposta aos diversos focos de conflitos étnicos forjados na transição do novo milênio. Então a gente vê que especialmente no século XX, século XXI, existem muitos conflitos, guerras religiosas, guerras santas, jihads, etc. Né? Existe o terrorismo, o radicalismo, o fundamentalismo religioso.
Então, uma perspectiva saudável, quando o diálogo interreligioso tem boas intenções, ele tenta sanar ou ele tenta diminuir as pressões desses conflitos, né? Em que muitos se arrastam até hoje, como observou o Conselho do Parlamento Mundial das Religiões. A base dessas discórdias está no poder político legitimado pelas religiões, acompanhado de agressões, fundamentalismos, ódio e hostilidade xenófoba. Então a grande questão desses conflitos religiosos não é a religião em si, não é a religião que é má, que incita a violência. Geralmente isso acontece por um desvio do humano, pela ganância, pela cobiça, pelo poder, ou então pela ignorância, né, do radicalismo, do fundamentalismo, de não conseguir ter compaixão, de não conseguir compreender o outro, querer enfiar a goela abaixo apenas um ponto de vista, não conseguir enxergar outros pontos de vista, pelo menos para se viver em paz, para se viver em harmonia. Então, essa é uma parte branca, é uma parte positiva, é uma parte bastante gloriosa do diálogo interreligioso, né? Aqui eu trouxe o professor Faustino Teixeira. Eu não sei se ele se aposentou recentemente, mas ele foi fundador, né, do curso de Ciência da Religião na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu tive a oportunidade de fazer mini cursos e assistir palestras dele. Ele é uma pessoa sui generis, é uma pessoa fantástica. Não só ele é grande acadêmico, com uma produção muito vasta, muito experiente. Ele é realmente um buscador. É uma pessoa que está querendo conhecer a transcendência. É uma pessoa que está nesse nível de Gyana, de Atato Brahma de Gyasa, que ele deseja intensamente conhecer o Brahman. Então a via que ele pegou, eu acho que foi uma via perfeita, uma via muito inteligente, que foi a via dos místicos. Existem duas pessoas que buscam Deus. Uma são as pessoas religiosas, que ainda são pessoas tacanhas, são pessoas muito enredadas. A grande maioria, né, das pessoas dentro das instituições religiosas ainda estão nesse nível mais primário de consciência, porém existe um nível que já é mais reduzido, né, que é mais elevado, que são os místicos, que são as pessoas que realmente têm já uma experiência, uma realização com Deus. Então ele foi trilhar o caminho, né, o caminho dos acharyas. Ele tentou ver o passo dessas grandes personalidades santas, não só no catolicismo, mas em todas as outras religiões, todas as outras culturas. Então ele segue muito isso, né, o passo dos místicos, né, a revelação que vem do devoto puro. Então ele é uma pessoa boa e ele representa essa camada que advoga, que panfleta, que participa do diálogo interreligioso, mas ele realmente está buscando soluções, tanto para o mundo quanto para a consciência individual das pessoas. Então, ele representa essa camada branca, essa camada positiva do diálogo interreligioso. Porém, quais seriam as bases originais e ocultas do diálogo interreligioso? Então, a necessidade do diálogo com as outras religiões surge de uma estratégia do catolicismo de não entrar no ostracismo, de cair no esquecimento a partir do século XX. Então, a igreja, né, a imagem do catolicismo, ela já vinha sendo bastante atacada, né, pelos pensadores já desde o século XVII, né, isso não é nenhuma novidade, né, a partir do Renascimento, mas especialmente no século XIX, né, o Nietzsche declara Deus está morto. Aí a gente vai ver esses grandes autores, esses grandes pensadores como Dostoiévski, como Nietzsche, como Marx, como Feuerbach, depois o Freud, atacando diretamente a religião. E a religião, quando eles falam, eles geralmente têm a ideia do cristianismo. Então é um fato que no século XX, com o avanço da ciência tudo, o cristianismo estava em crise, estava perdendo terreno, estava perdendo fiéis. Então surge a necessidade
do cristianismo fazer alguma coisa, porque especialmente a partir do século III depois de Cristo, né, quando o cristianismo, o catolicismo torna-se a religião oficial, né, e ela se mistura com o poder, com a política, ela se declara, né, como uma religião exclusiva. Fora do cristianismo não existe salvação. Então todas as outras religiões são hereges, são pagãs, são o outro feio, né? O outro mal. Nós somos bons e os outros são maus. Então essa mentalidade causou muita morte, muita dor na Europa, especialmente. Só que no século XX, devido ao contexto histórico, a Igreja Católica já não conseguiria mais sustentar essa posição. Então eles têm que inventar uma coisa, né, para não cair no ostracismo, para não serem esquecidos, para não serem largados. Eles inventam uma estratégia, né, para poder ir correr junto com o grupo, né, para não perder espaço no mercado. Então o catolicismo não entrou no ostracismo a partir do século XX, abandonando sua posição histórica de exclusivismo perante as outras religiões. Com a redação do Concílio Vaticano II, 62 e 64, esse é um documento, né, assinado pelo Papa Paulo VI, uma nova atitude no domínio eclesiástico infunde-se a partir da encíclica Ecclesiam Swan. Vai ter outros dois documentos também na década de 90, né, Diálogo e Missão e outro, mas a origem é esse documento aqui. Publicada em 1964. Lembre-se que na década de 60 o mundo está passando por uma revolução, né? A contracultura, a revolução sexual, todo o comportamento, a moral está mudando. E a atitude cristã já não conseguia se sustentar perante essas novas mudanças no mundo. Lembre-se que estão vindo, as religiões orientais estão vindo com tudo, né? Prabhupada vai ganhar uma foto de capa junto com muitos outros yogis e swamis. Eu acho que isso foi em 66, 67, né? Como primeira capa da revista Time, falando o ano do Swami. Isso demonstrava muito bem, né, a rejeição dos jovens de classe média norte-americana, né, filhos de judeus católicos, que estavam rejeitando a sua cultura, a sua religião, para buscar novas alternativas. Na verdade, isso foi algo muito positivo, né, um momento muito especial no mundo, mas é lógico, os conservadores, né, esse pessoal mais antigo não via isso com bons olhos, então eles tinham que ter uma contra-reforma, um contra-ataque novamente. Então, sendo um marco da nova postura, com certeza estavam evoluindo, né, abrindo a cabeça, sem dúvida, na nova postura da Igreja Católica em relação à abertura e à renovação. Então, a citação do Puyi, vocês vão ver muitas citações como essa, porque eu estou tirando muito dessas referências da minha dissertação. É lógico que eu discuto o diálogo interreligioso na minha dissertação de mestrado, Karma Yoga como ação moral ideal na Bhagavad Gita, à luz da criteriologia interreligiosa de Hans King. E no final eu vou deixar nos comentários, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês acessarem a dissertação. Bom, vai estar lá na biblioteca da PUC, Ciência e Religião, PUC Minas. Meu nome é Marco Antônio de Lara, nome civil, vocês podem acessar. Então aqui foi a citação do Dupuy, 1994, concernentes à aceitação do pluralismo e da diferença religiosa. Alguns pensadores analisam o significado do diálogo como uma tentativa de renovação mercadológica, ou seja, a gente está perdendo espaço no mercado, né? Então a gente tem que mudar as estratégias de marketing. A declaração é do Berger, da Igreja Católica, na qual tendem a entender esse processo como exigência estratégica de alargar as malhas de atuação ética e relacional, especialmente relacional, da Igreja Católica em face da crise da eclesialidade eurocêntrica e do vazio aberto com o caso do socialismo. Então o socialismo estava diminuindo, né? O marxismo, o comunismo, as ideias estavam começando a perder força na década de 60, né? Ruim na década de 90, né? Com a queda do Muro de Berlim. E
isso estava deixando um vazio niilista e a igreja não estava muito bem focada nisso, né? A figura do Papa Francisco vem nessa onda, né, estratégica para que o catolicismo não seja esquecido. Então aqui eu peguei uma declaração, né, uma citação da própria desse documento do Vaticano, né, que é um adendo, né, a Nostra Aetate, e a declaração da Igreja com relação às outras religiões, que vem desse Concílio Vaticano II, né, agora me lembro o nome, desculpem. Então vamos ler o que eles falam, né, sobre hinduísmo e budismo. Desde os tempos mais remotos até aos nossos dias, encontra-se nos diversos povos certa percepção daquela força oculta presente no curso das coisas e acontecimentos humanos. Encontra-se por vezes até o conhecimento da divindade, de vez em quando, a divindade suprema ou mesmo de Deus Pai. Quem será que é Deus Pai, né? Percepção e conhecimento esses que penetram as suas vidas de profundo sentido religioso. Por sua vez, as religiões ligadas ao progresso da cultura procuram responder às mesmas questões com noções mais apuradas e uma linguagem mais elaborada. Assim, no hinduísmo, os homens perscrutam o mistério divino e exprimem-no com a fecundidade inexaurível dos mitos e os esforços da penetração filosófica, buscando a libertação das angústias da nossa condição, que por meio de certas formas de ascetismos. Aqui essa parte da angústia lembra bem o budismo, né? Lembra vai também o Kierkegaard, não lembro se ele era norueguês, agora me esqueci dinamarquês, sou em Kierkegaard. Assim, no hinduísmo, os homens perscrutam, essa parte já foi lida, por certas formas de ascetismo que, por uma profunda meditação, quer finalmente pelo refúgio amoroso e confiante em Deus. Aqui eles reconhecem, né, que existe uma forma, uma expressão de amor a Deus fora do cristianismo, né? Uau! Já no budismo, segundo as suas várias formas, reconhece a radical insuficiência deste mundo mutável e propõe-se o caminho pelo qual os homens, com espírito devoto e confiante, possam alcançar o estado de libertação perfeita ao atingir pelos próprios esforços ou ajudados do alto à suprema iluminação. De igual modo, as outras religiões que existem no mundo procuram de vários modos ir ao encontro das inquietações do coração humano, propondo caminhos, isto é, doutrinas e normas de vida e também ritos sagrados. Então, lembrando que esse trecho que a gente está lendo, ele é da declaração Nostra Aetate sobre a Igreja, então é a posição oficial da Igreja Católica em relação às outras religiões. Essa aqui específica são o hinduísmo e o budismo. E essa Nostra Aetate é um adendo do Concílio Vaticano II, né, que foi esse documento, foi essa grande reunião que a Igreja Católica tomou na década de 60 para mudar o seu posicionamento de não ser mais a única religião que salva, que fora dos portões da igreja não existe salvação. Então eles mudaram essa posição e aqui nós temos a declaração. Mas olhem só ainda como ficou. A Igreja Católica nada rejeita do que nessas religiões existe de verdadeiro e santo. Olha com sincero respeito esses modos de agir e viver, esses preceitos e doutrinas, que embora se afastem em muitos pontos daquele que ela própria segue e propõe, por um lado é compreensível, né? A identidade do católico é essa, né? Todavia refletem, não raramente, um raio, um pontinho, né? Um pouquinho, da verdade que ilumina todos os homens. No entanto, ou seja, a grande verdade está em nós, está conosco, né? Mas vocês têm uma pontinha, que é um raio da verdade, né? Um pouquinho. No entanto, a igreja, ela anuncia e tem mesmo
obrigação de anunciar incessantemente Cristo, caminho, verdade e vida. É o único caminho. João, capítulo 14, versículo 6. Em que os homens encontram a plenitude. É aí que está a plenitude, né? O clímax, o summum bonum, o aspecto mais elevado e completo. Em que os homens encontram a plenitude da vida religiosa, no qual Deus reconciliou consigo todas as coisas. Exorta, por isso, os seus filhos a que, com prudência e caridade, dá uma doação para eles, seja amistoso, pelo diálogo e colaboração com os sequazes de outras religiões, sequelados, dando testemunho da vida e fé cristãs. Então você vai, se aproxima deles, mas para falar de Cristo. Reconheçam, conservem e promovam os bens espirituais e morais e os valores socioculturais que entre eles se encontram. Então essa daqui é uma ilustração que honestamente eu morro de medo. Então geralmente alguns devotos, alguns membros que se aproximam da consciência de Krishna, melhor definir assim, gostam, né? E eu me lembro, a imagem que me passa é de um romantismo, de um amor, o devoto lá fazendo um coraçãozinho, Haribo, eu sou o Krishna Prema, Haribo, Prema Sindhu. Então a pessoa é muito amorosa, muito romântica, e tudo tem 1000 flores, 1000 estrelas. Então geralmente esse posicionamento ele é muito carregado de uma carga emocional, pouco racional, que investigou a coisa a fundo, né, como a gente está tentando fazer agora. Então a minha maior ressalva é que o que um cristão, o que um católico autêntico vai pensar de uma imagem dessa, né? Jesus Cristo com essa figura hindu aqui. E depois, qual a relação do Bhagavatam, do Bhagavad Gita, para a gente ver o Senhor Krishna de mão dada com Jesus Cristo, onde isso é indicado no Bhagavatam, no Bhagavad Gita. Então, com relação à identidade fiel de um cristão, a identidade fiel de um Vaishnava, de um Gaudiya Vaishnava, isso aqui dilui, isso perde essa identidade, né? Porque isso não é natural nem para um cristão, nem para um Vaishnava, né? Mas existe uma galera, existe uma camada de pessoas que gostam dessa mescla. Geralmente são pessoas superficiais e emotivas, né? Que não têm essa natureza racional de investigar a fundo as bases, que não conseguem ter uma identidade, né? Então a coisa fica muito superficial, fica muito permeado na ignorância. Então essa imagem é o que a gente chama de uma especulação mental, não tem uma identidade profunda, enraizada em base filosófica, em conhecimento. Então quando eu vejo essa imagem eu morro de medo. A minha questão não é contra os cristãos autênticos, é contra esse pessoal que tudo é paz e amor, tudo tá beleza e tem uma natureza muito superficial, emotiva, e que são eles os principais causadores de desvios, de perda de identidade. Então vamos lá, Bhakti Yoga e o diálogo interreligioso. Então aqui eu trouxe umas declarações do professor Graham M. Schweig, que é um devoto consciente de Krishna, mas ele é um profissional acadêmico sério e neutro. Então ele investiga, né, os Vedas, e o que ele fala a partir dos Vedas sobre a posição de Bhakti e o diálogo interreligioso. Então ele fala: diálogo, afirmaria, é claramente algo que atravessa todos os níveis de Bhakti, que por causa da dimensão onto-existencial que emerge de uma profunda compreensão teológica de Bhakti, o diálogo entre pessoas de outras religiões com praticantes de Bhakti não é apenas plausível, ou mesmo mais desejável, absolutamente imperativo e necessário para a própria prática de Bhakti e uma vida plenamente vivida em Bhakti. Ou seja, o isolamento é extremamente rude, extremamente ruim. A necessidade desse compartilhamento, partilha, que é a característica de Bhakti. E, finalmente, está inserido em Bhakti que o diálogo se torne a base de um verdadeiro pluralismo da fé.
O significado essencial da palavra Bhakti, como discutido, é compartilhar, e a palavra participial, diretamente relacionada em sânscrito Bhakta, significa literalmente distribuído ou repartido, referindo-se ao praticante, o devoto, que tem oferecido o coração totalmente ao divino amado. De fato, Bhakti é a prática em que o Bhakta tem compartilhado seu coração totalmente com o coração dos outros e com o divino amado. Então o devoto ele tem essa urgência de falar sobre Krishna, Krishna Katha, anunciar as boas novas sobre Krishna, sobre o seu Chaitanya para os outros. E descobre que esses dois são absolutamente inseparáveis. Mas alguém poderia me questionar, né? Mas da mesma forma que um devoto de Krishna tem essa necessidade de anunciar as boas novas sobre Krishna, um cristão também tem a necessidade, tem essa urgência, tem esse prazer de anunciar as boas novas do Cristo, Jesus Cristo Salvador. E aí, qual que é a diferença? Então eu vou tentar responder essa questão que é essencial mais à frente. Então aqui Schweig, 2012, página 61, esse é um artigo do Sr. Schweig, Graham Schweig, e depois vocês, se alguém tiver interesse, pode procurar na minha dissertação e vai achar a referência e vai achar o lugar onde ela possa ler na internet. Então aqui já é uma declaração da Bhagavad Gita, capítulo 4, verso número 11. Aqui é a tradução do Schweig, né, da Bhagavad Gita dele, que ele fez uma tradução para esse seguinte verso: Yeyatamham prapadyante dhans tataiva vajamyaham mama vartmanu vartante manusha partasravashaha. Lógico que o Bhagavad Gita de Srila Prabhupada é incomparável, mas o Bhagavad Gita do Schweig, especialmente essa tradução, ele está dando uma vazão bastante grande, né? Uma possibilidade grande a essa questão do diálogo interreligioso. Neste caminho eles se oferecem para mim. Dessa maneira eu ofereço meu amor para reciprocar. Os seres humanos seguem o meu caminho universalmente, ao Partha. Aqui a tradução dele da Bhagavad Gita, verso 11 do capítulo 4. Também os Vedas, o Rig Veda 1, 164, 46 fala: Ekansad Vipra Bahudavadanti. Deus é um, mas os caminhos para chegar até ele são muitos. Então veja a vazão que os Vedas dá para o pluralismo religioso e para a possibilidade de existirem várias religiões, que não é apenas o caminho dos Vedas. Então, um dos traços marcantes da didática gitiana, que assegura a possibilidade de abertura a um pluralismo e ao diálogo, é o das suas premissas e conclusões trabalharem de acordo com as exigências do pensamento humano ou os limites acessíveis à mente por meio da lógica. Comparação entre dois pontos, relação causa e efeito, sistematização e não contradição. Uma das preocupações centrais da obra Bhagavad Gita é conduzir seu leitor ao discernimento. Citação do professor Amachaka, também é um artigo que está na internet, que se concretiza na praxis. A Bhagavad Gita é completamente prática e livre de qualquer ginástica intelectual ou filosofia vaga e abstrata. Oferece soluções diagnosticadas para cada situação desafiadora que enfrentamos em nossa vida diária, que exige discernimento e ação. Aqui o professor Perumbali Kunel, também um artigo acadêmico que você pode encontrar na internet. Então agora eu quero trazer, agora que a gente tentou demonstrar as bases do diálogo interreligioso, que tem muita gente boa participando desse diálogo interreligioso, mas em sua origem ele tem um acontecimento um pouco duvidoso, especialmente com relação ao catolicismo, ao cristianismo. Mas agora eu queria mostrar para vocês alguns dos desafios para o diálogo interreligioso, especialmente levando em conta a participação de devotos de Krishna, né, que seguem o Bhagavata Purana e o Bhagavad Gita. Não é que eu estou falando que o Hare Krishna é o melhor. Eu estou querendo exaltar a posição ímpar do Bhagavatam e da Bhagavad Gita. Em relação ao Srimad Bhagavatam, eu tenho uma videoaula explicando a posição ímpar do Bhagavatam, explicada por Srila Jiva Goswami. Então você pode ir lá procurar
no nosso canal e encontrar e ver esse vídeo para você ter uma ideia do alicerce com que a gente está trabalhando, que é o Srimad Bhagavatam. Então aqui o nosso tio Hans King, suíço. Ele está bem velhinho, ele está bem doente, eu não sei se ele já abandonou o corpo. Então ele escreveu um clássico, né? Ele é um dos pioneiros a falar sobre o ecumenismo, né? O diálogo entre as religiões, e depois o diálogo entre as religiões cristãs e depois o diálogo entre as religiões mundiais. Então aqui abre a citação do Hans King. As religiões sempre correm o perigo de se fixar e se enclausurar em tradições especiais, em dogmas misteriosos e prescrições rituais. Ainda assim, quando querem, elas conseguem com outra autoridade e força de convencimento diversas daquelas dos políticos, juristas e filósofos, especialmente porque a religião, em sua natureza original, ela é isenta de interesses. Então ela consegue falar com as pessoas simples, com as pessoas de bom coração. Por isso ela tem esse poder, esse apelo tão grande, né? Então ela consegue conferir valor às máximas elementares fundamentais da humanidade. Todas as grandes religiões exigem determinados padrões não negociáveis, as doutrinas, né? Propõem normas éticas fundamentais e máximas orientadoras, que são fundamentadas a partir de um absoluto e por isso também devem ter validade para milhões de pessoas. A ideia do Hans King vai ser não enfatizar esse absoluto, pelo menos nesse diálogo entre as religiões, e enfatizar, dialogar, procurar essas normas éticas fundamentais para a convivência em sociedade, no mundo e especialmente entre as outras religiões, que as religiões não se matem. Então a máxima nesse livro do Hans King é: não haverá sobrevivência sem uma ética mundial. Não haverá paz no mundo sem paz entre as religiões. Como se as religiões já não tivessem sistemas de ética, como se Platão não tivesse dado ética. Ou seja, será que realmente falta conteúdo no mercado ou será que as pessoas não estão querendo comprar? E sem paz entre as religiões não haverá diálogo entre as religiões. Então o diálogo interreligioso, a paz entre as religiões, para o Hans King é fundamental para a paz no mundo, para a paz entre as pessoas. Aí eu quero levantar uma problemática. Nesse contexto, será que as grandes religiões do mundo não estariam deixando em segundo plano o seu objetivo final, que seria o de desenvolver amor puro por Deus, que seria o de conhecer e amar a Deus, para se focarem em resolver os problemas imediatos dentro do mundo material? Tirar o gato que está preso no galho da árvore, coisas assim. Não seria como se estivéssemos enfatizando o meio, o caminho, e esquecendo o fim que esse caminho levaria? Então aqui uma reflexão para você pensar antes de dormir, antes de tomar praçada. Então, algumas críticas dos acadêmicos ao modelo de diálogo interreligioso proposto por King. Aqui foram alguns acadêmicos, alguns doutores que eu consegui artigos que criticam, que veem falhas nessa teoria, nessa ambição do Hans King. Algumas críticas: a insistência sobre a necessidade de valores universais abre uma questão sobre a transição do universal para as particularidades. Ou seja, como a gente vai colocar essas normas na vida cotidiana de cada um. Dentro do universalismo ético, persiste a necessidade de critérios, além da universalidade, para chegar à solução de conflitos particularidade, ou seja, soluções gerais para problemas que estão acontecendo na minha vila. Caso contrário, não se faz mais do que afirmar valores genéricos de justiça, dignidade e semelhantes, sem poder saber como tais valores se expressam nas realidades concretas. Ou seja, ele está querendo dizer que
corre um grande risco de cair na demagogia esses preceitos universais, mas será que eles têm uma prática no cotidiano? Essa questão da aplicabilidade e prática no cotidiano me lembra um texto hindu muito famoso, que faz parte do Mahabharata. Bom, anyway. Diz King que não haverá paz no mundo sem paz entre as religiões. Sem paz entre as religiões não haverá diálogo entre as religiões. Mas não está esse projeto baseado em critério especificamente cristão, ocultando o cristianismo como absoluto? Então aqui é uma citação, uma crítica feita pelo Urban Zilis, que é um estudioso também das religiões, famoso no meio acadêmico. Ele é da Universidade de Porto Alegre, se eu não me engano. E o que ele está querendo dizer? Que o King está toda hora falando sobre máximas de ética universal, mas ele tem um substrato, ele está preso aos padrões do cristianismo. Então ele está falando sobre o universal, mas ele ainda está preso à sombra do cristianismo. Alguém ainda poderia acusar: mas você, Mahakrishna, não está falando sobre a sombra, sobre a guia dos Vedas? Qual é a diferença? Tá bom, também vamos tentar responder essa questão, que é muito importante. Então, como o próprio King clama por uma religião com características próprias, racionalizadas, então ele critica essa religião dogmatizada, emotiva, que a religião ela tem que ser racional. Será que a Bíblia consegue fornecer respaldo para tal pretensão? Ou por uma confiança racional em Deus? Ou seja, não basta ser apenas fé cega, tem que se ter uma fé racional. Novamente eu pergunto: será que a Bíblia fornece sedimento, fornece estrutura para essa fé racional em Deus? Da qual a razão exalaria a fragrância equilibrada na composição de um sistema integral. Seria a Bíblia a fonte de critérios de uma visão integral e cosmoteânica, ou seja, conseguir uma visão holística de tudo, capaz de satisfazer as exigências implantadas de uma disposição crítica e analítica do homem sobre a tessitura do real, levando em conta as estruturas históricas de um mundo internacionalizado no século XXI para a consequente formulação de um ethos mundial? Então, quando eu coloco essa pergunta, na verdade, esse trecho, eu extraí da minha dissertação. Quando o meu orientador, o professor Márcio Paiva, leu essa declaração, imediatamente ele pergunta: e a Bhagavad Gita possui? Então eu fiquei calado, né? Afinal ele é o professor, orientador, ele é a autoridade. Mas, bom, eu consegui publicar isso está publicado, né? Está na biblioteca da PUC, isso está acessível ao público, esse questionamento. Mas quando ele faz essa pergunta imediatamente, né? Na verdade, essa pergunta, ela surge como uma vociferação, né? Como uma ferocidade do falso ego, né? E a Bhagavad Gita possui? Mas, bom, se a Bíblia tentou, né, por 2000 anos, por que a Bhagavad Gita não teria o direito de tentar agora? Mas isso depende da situação histórica das pessoas e da vontade de Krishna, em última análise. Mas, de maneira prática, o que a gente poderia fazer é comparar a Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, com a Bíblia e as outras escrituras. Você coloca um intermediador, né, um juiz. Esse juiz, esse ditador das regras, seria a filosofia, né? Queria falar baseada em critérios racionais, lógicos, filosóficos, e então poderia se comparar às diversas escrituras. Essa seria uma saída. Mas isso não é tão simples, porque a escritura e a fé que nós escolhemos, ela não parte de um livre-arbítrio, de uma escolha totalmente livre, onde a gente faz uso da nossa consciência pura e livre. Não. As nossas escolhas, especialmente a nossa fé, ela é depositada, ela é permeada pelos 3 modos da natureza material. Então, não é que nós escolhemos uma fé específica, uma religião específica. É a nossa consciência
contaminada pelos gunas que se adequam a um sistema, a uma religião determinada. Então essa é a grande questão. Então a pessoa tapada, você pode comparar o Bhagavatam, Bhagavad Gita em termos lógicos, racionais, filosóficos, de bom senso, mas mesmo assim ela não vai conseguir enxergar. O que nós enxergamos, ele está mimetizado pelo prisma, pelo óculos, pelas lentes dos 3 gunas da natureza material: bondade, paixão e ignorância. Com referência ao tema da religião verdadeira, caberia apenas perguntar como age globalmente uma religião. Então isso daqui é uma citação do Hans King, né, como você pode ver aí embaixo. Então, com referência ao tema da religião verdadeira, caberia apenas perguntar como age globalmente uma religião. É muito engraçado isso, né? Porque é um católico, apesar que o Hans King tem as suas rusgas revolucionárias com relação à Igreja Católica, mas é um representante da Igreja Católica. Veja o que a Igreja Católica fez nesses 2000 anos de história do mundo ocidental, né? Como é que a Igreja Católica agiu globalmente em relação ao mundo nesses últimos 2000 anos. Aí simplesmente vai apagar tudo, né? Ai, os cristãos. Quais são as consequências práticas, né? O poder, né? O Tribunal da Santa Inquisição, muitas declarações, muitas mortes, etc, etc. Qual é o seu valor real para a vida pessoal e convivência social nas atuais condições históricas? A gente pode aplicar isso, né, ao Vaishnavismo, né, ao Bhagavatam, a Bhagavad Gita. Então, uma reflexão sobre a paz, porque a paz é o objetivo desse diálogo interreligioso. O diálogo interreligioso, ele quer a paz entre as religiões e, consequentemente, a paz entre as nações. Será que é possível alcançar paz? E aí? Então, vamos ver o que Krishna fala sobre a fórmula da paz. Aqui é a opinião de Krishna. Como é que se pode alcançar a paz? Quem não está vinculado ao Supremo, que não tem uma busca pela transcendência prática, não pode ter inteligência transcendental nem mente estável. Ou seja, uma pessoa desequilibrada, né, pela cobiça, ganância, ira, luxúria. Então, sem essa inteligência transcendental e mente estável, sem as quais não há possibilidade de paz. E como pode haver alguma felicidade sem paz? Aquele que não se perturba com o incessante fluxo de desejos, o gozo dos sentidos, que entram como os rios no oceano, o qual está sempre sendo enchido, mas sempre permanece calmo, pode alcançar a paz. Então aqui Krishna está colocando como qualidade, como requisito imprescindível para você alcançar a paz, o controle dos sentidos, o desapego do mundo, porque a partir do momento que você começa a se desapegar das coisas do mundo, quando você começa a entender a ilusão que é o mundo material, quando você começa a se frustrar no sentido positivo com o mundo e consequentemente você começa a perder a esperança de ser feliz nesse mundo, porque o que nos mantém nesse mundo material é o apego à esperança de ser feliz, mesmo que seja no futuro, de ser feliz nesse mundo material. Então, quando você começa a desapegar no mundo das coisas, naturalmente você vai controlando os sentidos. Mas essa não é o único requisito para se controlar os sentidos. A necessidade de uma busca pela transcendência, porque você tem que substituir o prazer material por um prazer superior. E esse prazer superior é o prazer espiritual, a nossa relação eterna com Deus. Então, como é que alguém que não tem controle dos sentidos, desapego no mundo e uma busca por Deus, pode alcançar a paz? Então essa é totalmente a condição oposta, né, ao homem que se esforça para satisfazer os desejos materiais, que está louco para ser feliz, dominar e explorar o mundo material. Esse, ele não tem condição de alcançar a paz, de acordo com o Sr. Krishna. Então aqui é uma problemática, uma reflexão para você pensar antes de tomar pressada, antes de dormir. Será a paz uma qualidade plenamente acessível à plataforma sensível dentro do mundo material? Então, muitas dessas qualidades que nós tanto buscamos, né, essas virtudes cardeais, como paz, justiça, equanimidade, liberdade, elas não são qualidades que
que se completam, que acontecem no mundo material. Elas são qualidades espirituais, pertencem à plataforma da consciência pura, da alma espiritual. Por exemplo, viver em paz. Viver em paz significa que você tem que controlar os sentidos. Desapegar do mundo material. Quando você adquire conhecimento de que você é alma espiritual e que não tem nada a ver com esse mundo material, então você começa a desapegar desse mundo material, das coisas, das relações, dos prazeres do mundo. Então aí você vai descobrir a paz. Por quê? Porque a paz é uma qualidade da consciência pura, da mente, da inteligência pura. Serenidade, claridade. E essa paz é experimentada de maneira individual. Agora, como é que vai existir paz entre indivíduos no mundo material que são influenciados pelos modos, paixão e ignorância, por vícios como cobiça, ira, luxúria, ganância? Como é que alguém vai ser pacífico, contaminado por esses vícios que vêm do contato com os três modos da natureza material, especialmente especialmente paixão e ignorância? Por isso, a paz é uma qualidade que se realiza plenamente na plataforma espiritual, quando o indivíduo se purifica, se liberta dos gunas e alcança a plataforma de Brahma Bhuta. Brahma Bhuta Prasanatma Nashochati Nakanshati Samasarveshu Bhuteshu Madbhaktin Labate Param. Então, em Brahma Bhuta, com a consciência pura, com a consciência espiritual, na plataforma espiritual, a pessoa é serena, sóbria, ela não deseja ter nada material. Na verdade, quando a gente deseja ter posses materiais, isso traz ansiedade, medo, etc. Ela não deseja ter nada e ela é equânime. Por quê? Porque ela vê tudo na plataforma espiritual, ela não vê mais os sexos, as dualidades no mundo material. E ela é completamente feliz, satisfeita. Brahma Bhuta Prasanatma. Então ela experimenta a verdadeira felicidade, contínua felicidade. Então, os religiosos, através do diálogo religioso, estão buscando a paz. Mas a primeira característica para eles alcançarem a paz é o controle dos sentidos. E mesmo que alguns deles alcancem a paz, sempre vai existir pessoas no mundo material que vai minar essa paz. Sempre vai existir ditadores como o Hitler, como Mussolini, como Stalin. Sempre vão existir ditadores, sempre vão existir tiranos que, influenciados pela cobiça, pela ganância, pelo ódio, sempre vão escravizar, assassinar, perseguir outras pessoas, e essas pessoas vão acabar com a paz. Mesmo que um grupo esteja buscando a paz, sempre vai ter uma figura X ou Y que vai entrar e vai acabar com essa paz. Por exemplo, a gente está aqui cultivando o modo da bondade, um grupo de 200, 300 pessoas, e a gente consegue alcançar essas qualidades, pureza, mas a gente está nesse ambiente, e aí chega um homem-bomba e explode uma bomba. O que acontece com a nossa paz? Entendem? Esse é o risco de estar no mundo material. A paz que nós estamos buscando está lá fora. Nós podemos alcançá-la como indivíduos, mas o mundo material em si não é um lugar para se estabelecer essa paz completamente. Porque sempre vai ter indivíduos influenciados pelo mal da ignorância e da paixão, que vão literalmente destruir, explodir, assassinar essa paz. Então, como será possível alcançar a paz mundial e duradoura, sendo as pessoas influenciadas pelos diferentes modos da natureza material? Acho que isso eu já complementei, né? Já falei tudo na reflexão de cima, mas você pode refletir mais. Será que o diálogo interreligioso estaria deixando de lado seu objetivo central, seu objeto central, que é o amor a Deus, para buscar uma utopia, paz no mundo, em nosso mundo virtual, nosso mundo temporário? Mesmo quando existem momentos de paz, quanto tempo esses momentos de paz duram? Então, a redução de uma McLaren a um carro popular. Pensando no benefício das pessoas em geral e não no benefício apenas dos religiosos, quando se suprime uma discussão sobre Deus, ou seja, o
O diálogo interreligioso não vai estar discutindo sobre Deus, sobre a visão de Deus, sobre as verdades, sobre as questões absolutas propostas nas escrituras reveladas. Não, ele não vai discutir sobre isso. Ele vai discutir sobre o relacionamento ético entre as religiões e o mundo. Então, pensando no benefício das pessoas, quando se suprime uma discussão sobre Deus baseada no Bhagavad Purana, especialmente no Srimad Bhagavatam, em detrimento apenas de questões sobre ética mundial, não estaríamos colocando um peixe grande, o Srimad Bhagavatam, a revelação sobre Krishna, dentro de um aquário com outros peixes menores, que é um fato que essas religiões abrâmicas elas não têm uma descrição empírica direta sobre quem é Deus. Deus é invisível, Deus é inacessível, ninguém nunca viu Deus. Então essa é a posição geral dessas revelações. Já o Bhagavatam mostra diretamente onde Deus mora, onde Deus, com quem Deus anda, o nome, fama, forma, qualidades, tudo você encontra de Deus quando você lê esse Purana. Se o Bhagavatam como obra é pleno em toda a sua composição filosófica e teológica, porém seu grande diferencial perante as outras escrituras reveladas é de uma discussão irrivalizável sobre a pessoa de Deus, como mostra esse verso aqui. Olha só que interessante. Barhapidan Tavara Vapu Karnayo Karnikaran Vibrad Vasakanaka Kapisham Vijayantincha Malam Dandran Venur Adhara Sudaya Purayam Gopa Vrindair Vrindarenan Swapada Ramanam Pravishakita Kirti, usando uma pena de pavão ornamentando sua cabeça, flores carnicara azuis em suas orelhas, uma roupa amarela tão brilhante quanto ouro, uma guirlanda vadiante de flores silvestres. O Senhor Krishna exibe sua forma transcendental como o mais habilidoso dançarino quando entra na floresta de Vrindavan, seu playground, a sua morada íntima, embelezando-a com a marca de seus pés e lótus. Ele preenche os orifícios de sua flauta com o néctar, com o mel de seus lábios, e os pastorzinhos de vacas cantam suas vozes. Então aqui é uma descrição maravilhosa sobre o Senhor Krishna, que está no 10º canto do Srimad Bhagavatam, como vocês podem ver aqui a citação, e essa declaração, esse verso, fala que Krishna é como se fosse um dançarino, esse verso de maneira tão adorável, tão extravagante. Esse verso simplesmente atraiu a mente de Shukadeva Goswami. Shukadeva Goswami volta para casa, né, de Vyasadeva, e Vyasadeva narra o Srimad Bhagavatam. Então, mesmo Shukadeva Goswami sendo um sábio totalmente transcendental, ele não tem nenhum desejo, ele é um Atmarama, né, uma pessoa totalmente sem desejos materiais, totalmente autossatisfeita, mas mesmo assim Shukadeva Goswami se atrai por essa descrição de Krishna. Então o que purifica o coração dentro da divina, da diviva, o que resolve realmente os problemas dentro da diva é ouvir sobre Deus, porque quando a gente ouve sobre Deus, sobre Krishna, o nosso coração se limpa, se purifica, e esse amor, essa atração natural que a alma sente por Deus, por Krishna, se restabelece. Então, o que é que vai realmente trazer solução para as pessoas? Não é discutir sobre ética, sobre comportamento moral, é ouvir sobre Krishna, Krishna Katha. Agora, nas bases do diálogo interreligioso, isso seria suprimido. É lógico que, como eu disse, eu sou a favor, ainda assim, do diálogo interreligioso. A gente deve participar, a gente deve estar lá, mesmo porque Krishna, a providência, pode criar brechas e a gente pode entrar com essas questões, falar sobre Krishna. Mesmo o Faustino Teixeira, quando ele participou da banca de doutorado do Lokachaksi e viu a potência, né, viu quão científico é um livro como o Bhaktarasamrita Sindhu, onde vai falar sobre o amor por Deus, descrito por Srila Rupa Goswami, o Faustino Teixeira ficou muito impressionado. Então as pessoas boas, de consciência aberta, de mente aberta, vão conseguir se atrair, vão conseguir ver quão razoável, quão elevados são esses pontos, essa necessidade do Bhagavata Purana. Porém, lembre-se, nem todo mundo dentro das instituições religiosas tem cabeça aberta, tem mente aberta. Pelo contrário, são tapadas e míopes. Esse é o grande problema do mundo material. Rajas e tamas.
Então, quando você coloca o Gaudiya Vaishnavismo, o movimento Hare Krishna, discutindo contra as religiões e a discussão sobre metafísica, sobre a verdade absoluta, sobre o Bhagavata, sobre Krishna é suprimida, então é como você colocar uma McLaren, reduzir uma McLaren para o nível de um carro popular. Aqui o nosso Fiatzinho 147 de 1978. Já está com 40 anos de idade, meu filho. Então a McLaren, aqui onde a gente vive, é um carro que você vê com bastante frequência nas ruas. Será que posso amar sem conhecer? Como posso amar alguém se eu não tenho nenhuma informação sobre a pessoa? Como esse amor, esse interesse, essa atração vai despertar? Se realmente as informações confidenciais e essenciais da divindade suprema seriam abafadas num diálogo com outras religiões, como poderia... Dirigindo-se a Vyasadeva, o filho de Parashara Muni, Narada perguntou: acaso está satisfeito por identificar o corpo ou a mente com objetos de autorrealização? Então aqui é um ponto muito interessante do Bhagavatam, aqui no 5º capítulo do Bhagavatam, logo no início, no primeiro canto, no sopé, na base da obra do Srimad Bhagavatam, e o contexto é muito interessante, E isso, na verdade, eu estou trazendo esses 2 versos para corroborar essa minha afirmação. Como eu falei, a minha opinião não vale nada, por isso eu trago a opinião do Srimad Bhagavatam. Então o devoto, a pessoa em si, eu sou muito medíocre. Não é que eu tenho orgulho de ser um Hare Krishna, não, etc. O orgulho nosso é depositado nesse poderoso chefão que é o Srimad Bhagavatam. E essa é a força do devoto. Se aproximar e se render ao Srimad Bhagavatam. Se aproximar e se render às declarações do mestre espiritual Srila Prabhupada. E abandonar as dúvidas, interesse por coisas materiais, etc. E se refugiar nesses itens. Isso que vai dar poder ao devoto. Isso que vai dar toda a audácia, toda a ousadia ao devoto corajoso. Então não vai ser um covarde, um bundão que vai... Então, Vyasadeva, ele estava na mental. Usando uma expressão cotidiana Hare Krishna, ele estava deprimido, ele estava... Isso é muito curioso, porque um sábio, um Muni, ele aparece e... Narada Muni aparece no cemitério de Vyasadeva, à margem do rio Saraswati, e dá essa declaração para ele poderosíssima. Acaso está satisfeito por identificar o corpo ou a mente como objetos de autorrealização? Que é mais ou menos isso que o diálogo interreligioso faz. Ele suprime, as questões metafísicas, a verdade absoluta, a discussão Krishna Katha, a discussão sobre Deus, e vai falar sobre coisas do corpo, sobre relacionamento entre corpo e outro corpo, religião e outra religião, nação e outra nação, sociedade e outra sociedade, achando que vai existir paz nesse ambiente. É uma ingenuidade muito grande. Então aí Narada Muni dá outra porrada em Vyasadeva. Na realidade, não difundistes as sublimes e imaculadas glórias da personalidade de Deus. Aquela filosofia que não satisfaz os sentidos transcendentais do Senhor, Krishna Katha, é considerada inútil. Essa é a opinião de Krishna, não é a minha opinião. Então outro empecilho, outro grande desafio para o diálogo interreligioso seria a questão do falso ego, Prakriti Kriyamanani Gunai Karmani Sarvasha Ahankara Vimudatma Kartahaniti Maniati. Confusa a alma espiritual que está sob a influência do falso ego, julga-se a autora das atividades que de fato são executadas pelos 3 modos da natureza material. Então o falso ego é a nossa falsa noção de identidade. Qual é a nossa verdadeira noção de identidade? Quem eu sou? Jivera Swarupahai Krishnera Nityadasa. Eu sou um servo eterno de Krishna. Qualquer outra noção de identidade de que eu sou é falsa. Eu sou esse corpo, eu sou brasileiro, eu sou muçulmano, eu sou judeu, eu sou negro, eu sou branco, eu sou homossexual, eu sou heterossexual. Todas essas identidades são relacionadas ao corpo, não condizem com a verdadeira identidade da alma. Então quando eu acho que eu sou homem, quando eu acho que eu sou brasileiro, heterossexual, judeu, São Paulino ou algo assim, isso tudo está relacionado ao corpo. O corpo é temporariamente essas coisas, mas a noção de falso ego, eu sou, eu faço, cria casca,
cria a ilusão de que eu sou isso, que essas designações do corpo, que isso que está relacionado ao corpo pertence a mim, que eu sou isso. E esse falso ego, ele é muito duro, ele é muito intransponível. Então a pessoa acredita, eu sou isso, então eu sou um judeu, você é um muçulmano, eu sou superior, você é inferior, eu sou um branco, eu sou europeu, você é um africano, veio de Gana, por isso eu sou superior, sou mais inteligente, veja a minha nação, veja a minha raça como é superior. Mas nada disso tem a ver com a alma. E essas noções, elas vão cada vez mais se cristalizando, se endurecendo e se tornando densas. Quanto mais eu me envolvo com a energia material, quanto mais eu tento explorar a matéria através da gratificação dos sentidos, mais essa noção de falso ego vai se endurecendo, endurecendo, endurecendo e tornando como uma âncora, prendendo a alma nesse mundo material. É um nó dentro do coração. Então somente as descrições sublimes sobre a divindade suprema, sobre Deus, podem cortar esses nós do coração. Senão, cada vez mais eu penso que eu sou esse religioso, que a minha religião é melhor e que a sua religião é inferior. Eu não conheço muito sobre a sua religião, mas tenho certeza que a minha é melhor. E eu ouvi isso várias vezes, gente. Como eu falei para vocês, eu fiz o mestrado na PUC, que é uma universidade confessional. E eu vi da boca de alguns doutores, não é pessoa do povo não foi a Dona Maria, a empregada do Templo do BH que falou. Foram doutores dizendo que a religião cristã é a mais elevada. E se é ou não vou discutir, mas veja essa questão do falso ego. Veja como a gente se identifica com a nossa noção de identidade. Isso chama-se falso ego. Isso amarra a gente a um mundo material. Então aqui nós temos uma declaração do Prabhupada sobre essa questão do falso ego. Nesse mundo, cada um de nós usa uma roupa diferente. Vestimos-nos de homens vermelhos, homens marrons, homens brancos, homens pretos, homens amarelos, etc. Ou como indianos, americanos, hindus, muçulmanos, cristãos, etc. Todas essas designações não são sintomáticas de nossa verdadeira posição, mas de nossa condição doentia. Então, essa noção de falso ego, de que eu sou judeu, que eu sou muçulmano, que eu sou cristão, que eu sou hindu, isso nos aproxima muito dessa identidade e nos afasta muito da outra identidade. Minha religião é superior, sua religião é inferior. Então a gente participa desse diálogo interreligioso, né, que afinal é o que está na moda agora, né, é a bola da vez, mas eu ouço, né, com muita cordialidade a sua religião, mas no fundo eu sei que a minha é melhor. Esse tipo de mentalidade, esse tipo de falso ego acontece especialmente por aqueles que são mais influenciados por paixão e por ignorância. É lógico que as pessoas mais influenciadas pelo mal da bondade vão estar atentas, vão estar abertas ao diálogo e à interação com as outras religiões. Mas será que é a condição da maioria? Será que a maioria dos religiosos, das pessoas no mundo estão sendo influenciadas pelo mal da bondade ou pelos modos da paixão e da ignorância? Também vou deixar essa reflexão para você dormir em casa. Então não sou eu que escolho uma religião, são os gunas que permeiam minha consciência que se adequam a um determinado sistema. Por que existem tantos fenômenos e manifestações de fé e suas consequentes religiões no mundo? O capítulo 17 da Bhagavad Gita responde a esse questionamento, estabelecendo como causa os 3 modos da natureza material. Uma citação falada pelo Sr. Krishna, opinião do Sr. Krishna: ao filho de Bharata, conforme sua existência sobre os vários modos da natureza, o homem desenvolve determinada espécie de fé. Conforme os modos com os quais conviveu, o ser vivo tem uma fé específica, podendo estar em bondade, paixão ou ignorância. Então, dependendo de como está a consciência da pessoa, dependendo do antakara, como o Krishna fala, dessa disposição do coração, ele deposita a sua fé em um sistema. Se o seu coração está no modo da bondade, sua fé vai ser depositada numa religião, num sistema no modo da bondade.
o seu coração, sua fé está no modo da paixão, consequentemente em uma religião rajásica. E se sua fé está depositada no modo da ignorância, ela vai depositar sua fé em uma religião no sistema no modo da ignorância. Então aqui a gente pode ter uma diretriz do que é uma religião no modo da bondade. Dos sacrifícios, é da natureza da bondade o sacrifício que, por uma mera questão de dever, porque está nas escrituras, eu devo fazer isso, é executado conforme as restrições das escrituras por aqueles que não desejam nenhuma recompensa. Então uma religião no modo da bondade, ela é desinteressada. A pessoa não está praticando a religião, aqueles ritos, aquelas oferendas, aquelas orações, ou dando caridade, etc., porque ela quer alguma recompensa, porque ela é algo em troca. Se eu fizer isso, eu vou ter um retorno, uma recompensa muito maior. Ela não está interessada nessa recompensa, então ela é desmotivada, desinteressada, e ela é constante, ela é sempre fiel, ela é sempre constante devido a um controle da mente. Ela não tem falso ego de querer mudar, de querer inventar alguma coisa ou está querendo alguma coisa em troca. Quando ela quer alguma coisa em troca, quando ela está motivada, quando ela tem desejos para serem satisfeitos, isso significa influência no modo da paixão. Então aqui a gente vê a diretriz numa religião no modo da bondade, né? Que ela é executada por uma questão de dever e sem motivações, sem nenhum desejo de recompensa. Então esse verso foi do Bhagavad Gita, capítulo 17, verso 11. Então, concluindo, desculpem as interrupções aí que vieram do Instagram, mas lembre-se, né, o nosso estilo, a nossa técnica de apresentação aqui dos PowerPoints é o estilo faça você mesmo. Eu não vou ficar editando tudo isso, eu não vou ter esse enorme trabalho. Por quê? Porque a nossa intenção é a mensagem que está sendo passada. A mensagem é alto nível, mas a estruturação, a técnica, a composição, a edição de vídeo é tudo underground, né? Tudo no estilo punk. Tá bom, então concluindo, devido à característica própria do mundo de ser temporário, cheio de sofrimentos, imaculado pela ira, inveja, ganância, etc., que são vícios produzidos pelo contato da alma pura com as qualidades materiais, a paz é obtida no plano individual, nunca mundial. Nunca vai existir paz plena aqui na Terra. Nunca vai ser possível transportar o mundo espiritual, o reino de Deus, aqui para o mundo material. São lugares diametrais opostos. Você tem que cair na real, adquirir conhecimento, cortar a árvore, o vínculo com esse mundo material através do machado do conhecimento e voltar para casa, voltar ao mundo espiritual. Lá que é onde está a paz. Aqui é apenas um reflexo. Então, pelo esforço, desejo do sujeito de querer conhecer Deus e purificar a sua consciência. A noção de alteridade ou de reconhecimento ou dominação nominal, espiritual e essencial em todas as coisas e seres é requisito visceral, sendo esta um produto da consciência pura, a visão da alma autorrealizada. É de tal visão que surge a experiência igualitária, não somente teórica, mas uma praxis da igualdade, e, portanto, tal visão torna-se elemento crucial não só para um suposto diálogo interreligioso, mas para o diálogo cósmico, sob a forma da interação do eu com o universo. No entanto, com relação à aplicabilidade prática no projeto de ética universal de Hans King, encontramos o desafio de estes serem efetivados, tanto que as hostilidades, muitas vezes interpretadas como uma ligação no campo religioso, continuam, e os visíveis frutos de um diálogo entre as grandes religiões mundiais por meio de ações coordenadas em parceria, como um crescimento da paz e da justiça, apresentam-se timidamente, se é que existem. Enquanto os articuladores idealistas da paz se esforçam para buscar o bem através de árdua luta, suas ações muitas vezes são minadas pela obstinação, crueldade e desejo de poder de poucos, ou talvez de muitos. Por mais que busquemos a paz quando vamos ao chão da vida e nos livros de história, o que encontramos é um lastro de sangue, violência e guerra. Então aqui, só para finalizar, deixei uma passagem de Srila Prabhupada, que está no livro Satsvarupadas Maharaj, no Prabhupada Lamrita, sobre essa questão paz entre os homens.
Entrevistador: acho que nesta parte do mundo, no mundo ocidental, colocamos bastante ênfase na religião, no modo como ela faz com que uma pessoa lide com a outra, ou seja, religião como ética, né? Ou seja, quando você não tem uma visão clara sobre o absoluto, sobre Deus, sobre a metafísica, o que sobra? Sobra a parte física. Quando você não consegue entender, você não conhece o metafísico, você se aplica ao físico. Ou seja, quando você não conhece Deus, você vai vir para o antropos. Quando não tem conhecimento sobre Deus, então o que entra em cena é o antropos. Quando não se conhece Deus, então se volta para a nossa relação empírica entre os homens. Então colocamos bastante ênfase na religião, com que uma pessoa lide com a outra, a ética da religião. Mas no movimento para a consciência de Krishna, Srila Prabhupada, não estamos preocupados com a maneira de como é que um homem lida com outro homem. Então, entrevistador: opa, isso não faz parte do seu movimento para a consciência de Krishna? Srila Prabhupada: não, isto não é importante, pois sabemos que assim que alguém souber lidar com Deus, automaticamente esse alguém tratará muito bem os outros, porque Deus é o pináculo, a fonte de tudo. Quando você conhece a fonte, naturalmente a periferia se torna conhecível também. Srila Prabhupada aqui, já. Então, muito obrigado pela atenção de todos. A gente pôde falar um pouco, exorcizar, botar para fora, baseado nos Vedas, a nossa visão sobre a consciência de Krishna e o diálogo interreligioso. Mesmo assim, eu termino afirmando a boa vontade dos devotos participarem do diálogo interreligioso e de ser útil a participação, ser benéfica. Acho isso válido, sem dúvida alguma. Mas as necessidades do mundo são as necessidades do Bhagavatam. Ouvir sobre Krishna, falar sobre Krishna, sobre as qualidades, nome, forma, passatempos de Krishna. Isso que vai realmente purificar a consciência e trazer paz para o mundo e para as pessoas. Ok? Então eu quis apontar especialmente as bases recônditas, aquelas bases subterrâneas, da onde surge a verdadeira motivação para o diálogo interreligioso, especialmente em relação aos cristãos. Não que não exista gente boa, mesmo entre os cristãos participando desse diálogo, existem pessoas sérias, como eu apontei o Faustinho Teixeira. Mas enfim, esses foram alguns apontamentos, algumas reflexões. Espero que tenha sido de bom proveito para você. Espero que você tenha um bom dia, uma boa noite ou uma boa tarde. Hare Krishna e tchau!